Olá, pessoal. Vamos apresentar o tutorial para vocês do Sistema GeoSerrana, Sistema de Informação Territorial, e a nossa tarefa é a manutenção da base de dados, né? Então, vamos lá. Então, qual será a nossa tarefa hoje? Nossa tarefa será a geração, né, de 2 quadras, cada quadra contendo 5 lotes e 3 logradouros. Primeiro logradouro com 2 trechos de logradouro, o segundo logradouro com 1 trecho e o terceiro logradouro com 2 trechos. E as nossas tarefas estão aqui, ó, criar quadra, parcela ou lote, né? Atestada, autônoma, proprietário, avaliação dentro da parcela, criar os logradouros, os trechos de logradouro, desmembrar o lote e unificar o lote. Então, essas 2 tarefas aqui, ó, nós iniciaremos no QGIS e depois vamos para o sistema, para o GeoWise, ok? Tutores dos setores. O que seria isso? Como nós criaremos dados na base, então nós precisamos que cada um de vocês criem os lotes em um lugar específico no município, né, sem que um tenha interferência no outro. Então, para isso, eu designei aqui o setor 10, não, o quadrante 10 aqui, né, e alguns setores para vocês trabalharem, né? Então, a primeira tarefa é disponibilizar isso para vocês no QGIS. E como é que nós fazemos isso? Acessamos aqui o GeoWise, né? E nós temos aqui o layer de setor e quadras, né? E selecionamos aqui a ferramenta de exportação de dados. E na lista de dados a exportar, aqui nós selecionamos os setores e o quadrante. E lá no final, nós selecionamos que o formato vai ser o formato Esri, né? SHP, e selecionamos a opção de exportar. Feito isso, nós temos aqui, então, o quadrante 10 e os setores numerados aqui de 00 a 05, 10 a 15, 20 a 25, 30 a 35. Eu acabei, como a ideia inicial eram 29 pessoas, né, então eu acabei incluindo mais um aqui, ó. Mas como nós temos 14 só, então nós vamos ficar restrito a essa área aqui. Então tá, feito isso, foi designado para vocês, então aqui, ó, Williams, ele ficou com o setor 10.0, né? E para a geração dos trechos, como os trechos têm que ser número sequenciado, né? Então nós vamos, o Williams vai utilizar aqui o 99.001, 99.002, 99.003, e assim sucessivamente, até que o Lucas, né, que vai trabalhar no setor 10, 21 e 40, 41, 42. Né? Também uma tarefa para vocês é no HD aí de vocês, no C, criem, por favor, o trecho 00 trecho, não, 0 trecho, dentro da pasta trecho, a pasta desmembrar e lotes individuais. Feito isso, isso aqui vai ser a nossa área de trabalho, onde nós vamos gerar os arquivos de trabalho, tá? Então, assim, como eu comentei, no QGIS, né, então vocês terão lá, na pasta 00 treino de vocês terão um arquivo setores, né? Então é só descompactá-lo e vocês terão quadrante e setores aqui, ó, desta forma. Então nós selecionamos esses dados e abrimos aqui no QGIS os setores e os quadrantes. Então está aqui disponibilizado já. Então o quadrante é o 10 e os setores estão aqui identificados. Então tá aí.
Então, as quadras e lotes a serem gerados. Primeiro, a quadra, né? Então, nós vamos criar a quadra, no meu caso aqui, a 1130.001. Esse daqui é o quadrante e o setor de cada um de vocês, né? E a tarefa é isso. Vai lá em camada, criar nova camada shape. Ele abre esta caixa aqui, ó. Nessa caixa, a primeira parte aqui eu ampliei. Então tá aqui, ó, o nome do arquivo. Você seleciona na pasta treino, quadra e o número do setor de vocês 001, shape, né? Importante aqui, ó, o tipo de geometria que nós vamos tratar é o polígono, né? E o sistema de referência cartográfica é esse aqui, 31.983, Sirgas 23S. Essas tarefas aqui depois eu vou repetir aqui no vídeo, né? A gente continua. Então, primeiro nós vamos passar a tarefa aqui da receita, né? Do tutorial, e depois eu mostro para vocês essa tarefa lá no QGIS, como é que é executada, tá? Feito isso, dá um OK, um arquivo foi criado, e o próximo é criar um arquivo auxiliar aqui, ó, lotes linha. Então pode ser igual para todos vocês, né? Então também repetimos aqui, ó, criada da nova camada shapefile. Aqui vocês indicam o nome, né, nessa pasta aqui, ó, lotes underline linha. O tipo de geometria é uma linha e o sistema de referência também é o mesmo, né? Dá um OK, criado. Então tá, então nós vamos para o... Aí nós temos agora aqui geramos a quadra 1 e a quadra 2, né? E vamos para a criação. Então, entramos no QGIS no módulo editável, geramos e criamos aqui essa quadra com as duas identificações. Então tá, feito isso, colocamos o modo lotes linhas no modo editável, né? E criamos aqui as divisas dos lotes. Veja que nós temos linha, e essas linhas, elas têm que ter, inclusive, o limite da quadra aqui, né? Para que feche uma área, e nessas áreas aqui serão criados os nossos polígonos, tá? E para a geração do polígono dos lotes, chamamos uma ferramenta aqui denominada Polygonize, né? Então você indica aqui, ó, o arquivo que contém as linhas e o arquivo de saída, né? Também é no treino e o nome será lotes polígono. Executar, tá aí. Então, executamos, então ele fechou aqui os lotes, né? Então já criou aqui, ó, lotes polígono, e vamos agora tratar de identificá-los, né? Então, para identificar, nós acionamos a calculadora de campo, e nessa calculadora de campo, a gente seleciona criar um novo campo, nome do campo, o número inteiro, né? E daí aqui selecionamos entre aspas e executamos. Daí, então, se você abrir a tabela de atributos, né? Na tabela de atributos, a gente terá aqui o campo dos lotes. Então, nós identificamos aqui no número. Quando você clicar no número, esta linha ficará em foco e o lote pertinente aqui vai ficar em amarelo. Aí você sabe qual que é o número. Então, esses aqui serão 10, 20, 30, 40, 50, aqui 11, 21, 31, 41, 51, para diferenciá-los, né? Então, feito isso, estão todos... Você repetindo a tarefa aqui, ó, nesta posição, vai ficar em azul, você vê qual lote que é, clica duas vezes no campo, abre, edita e numera, ok? Então, nós temos aqui os dados preenchidos. Agora, nós temos que separar esses polígonos aqui, porque lá no GeoWise nós precisamos fazer a inclusão, a importação dos lotes individualizados, né? Então, cada polígono desse tem que ficar num lote, num arquivo separado. Então, a ferramenta é dividir uma camada vetorial. Então, seleciona aqui a camada, diz que o campo de seleção para identificação é o lote, né? O formato é o GPKG, e a pasta onde nós gravaremos esses dados é na treino lotes individuais, a pasta que criamos anteriormente, ok? Executa, então ele vai sair essa lista aqui, ó, de execução da tarefa, e aqui estão todos os lotes individualizados. Então, cada lote
vendo recebeu. O nome será sempre o nome do campo mais o número da coluna, né? Então, aqui, como nós colocamos na coluna esses valores, ó, então eles estão todos aqui individualizados, tá vendo? Então, se você for na pasta lotes individuais, agora nós temos aqui, ó, os 10 arquivos separados, ó. E esse é o que nós utilizaremos na tarefa subsequente, né? Então, tá aí. Criado, então agora nós vamos abrir o GeoWise. No GeoWise, nós vamos entrar aqui no módulo infraestrutura, tá? Aqui no semáforo, né? E aqui na grade, do lado esquerdo, clicamos o mais, e o mais aqui, ó, ele permite que nós criemos logradouro e quadra. Então, nós vamos criar primeiro a quadra. Então, clicando aqui na opção, ele abre essa caixa. Nessa caixa, a tela, ela fica dividida em duas partes, tá, pessoal? A primeira parte aqui é o dado alfanumérico, né, do cadastro, e a segunda parte é a parte espacial. Então, na parte alfanumérica, nós vamos criar uma quadra, né? Então, a quadra aqui é a quadra 001, o setor é o setor 1130, né? E daí, clicou, está criada a quadra. Então, agora, nós vamos aqui na opção, aqui no menu, ó, nós temos essa opção, essa última opção aqui, ó, que é importar geometria. Na caixa de importação, nós vamos definir qual o sistema de referência e vamos localizar lá no nosso arquivo a quadra 113000. Ó. Lembrando, aquela quadra, como é um arquivo SHP, ele tem 4 extensões, né? Então, nós temos que zipar aquelas extensões, né? E essas extensões, elas estão definidas aqui, ó. Essa quadra aqui, ponto, DBF, PRJ, SHP e SHX. Tem que ser zipado, né? Para depois você trazer para cá o arquivo zipado. Feito isso, dá um enviar e a quadra já cai aqui na posição. Então, você faz isso para a quadra 1 e para a quadra 2. Feito isso, lá no final, né? Quando você abrir aqui, ó, na infraestrutura, a aba quadras, e você selecionar aqui, ó, a última página, no final da página, estão inseridas aqui as nossas 2 quadras criadas. Ó, e elas estarão aparecendo aqui para vocês, tá ok? Então, feito isso, essa tarefa da geração da quadra está resolvida. Então, agora vamos gerar os territoriais. Da mesma forma, nós abrimos aqui o módulo imobiliário, né, que é essa casinha, e do módulo imobiliário nós temos o mais, clicamos em territorial, também abre a mesma caixa, né, lembra lá que nós temos, então nós vamos selecionar aqui, ó, a quadra é 1130.001, aqui você tem uma lista, né, quando você clicar aqui para selecionar o número 1130, ele já vai mostrar as opções e você clica na opção pertinente. O número da quadra é a 001, sempre com 4 posições, né? Essa é a máscara da inscrição. 2 casas, 3 casas, 4 casas. 2 casas para o quadrante, 2 casas para o setor, 3 casas para a quadra e 4 quadras para o lote. Feito isso, vamos lá na opção importar geometria. Abre a caixa, mesma coisa, né? Selecionamos aqui o sistema de referência e procuramos na nossa pasta, lá na pasta lotes individuais, o arquivo referente ao lote 001. Veja que aqui não tem necessidade, tá, de você ter aqui o arquivo com o número 10, né, para o lote que você selecionou com o número 001. Esse número 10 aqui, provavelmente é um número, que pode ser um número que vem do loteamento, né, do projeto. Então, é um número qualquer para individualizar o arquivo espacial para vocês, né? E o que importa é que neste lote, com o código 001, o espacial é esse arquivo aqui. Então, essa relação não é pode ser igual, para você não ter dificuldade na identificação, você pode colocar. Mas eu fiz questão de colocar diferente aqui para vocês entenderem que não existe relação, dependência nenhuma, tá? Do nome do lote com o número que você vai selecionar agora. Feito isso, salvou,
já apareceu aqui o lote na posição, e daí você repete isso para os demais lotes, né? Vai no mais, clica, abre a caixa, designa o número, vem na importação, seleciona o arquivo e salvar. E assim por diante até selecionar todos. Olha aqui, eu já mostrei, já importei os 5 da quadra 1. Se você for lá na grade também, for na última página da grade, no final, estarão todos aqui, ó. Entendeu? Então tem lá, ó, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Já estão todos devidamente criados. Agora vamos para a criação de logradouro e trecho de logradouro. Da mesma forma, né? Vamos lá na infraestrutura, que é onde armazena os logradouros, trechos de logradouro. Da mesma forma, seleciono. Na opção do mais aqui, ó, eu vou selecionar a opção logradouro, lembrando que para o trecho de logradouro nós designamos números para vocês, né? Então, no meu caso, ó, é o 99.082, 83, 84. Feito isso, clica em logradouro, ele abre esta caixa da mesma forma, né? Então, nós indicamos aqui, ó, que o logradouro é o 99.082, o tipo é uma rua e o nome é Rua dos Canários. Criei o logradouro. Aí eu clico aqui na opção de logradouro, aí ele vai abrir. Então, a primeira etapa, eu crio o logradouro, né? Feito o logradouro, eu venho aqui na opção de logradouro, aí eu tenho cadastrar aqui, tá vendo? Essa opção, quando eu clico aqui para abrir, eu já posso cadastrar o trecho de logradouro. Então, eu digo que o meu trecho de logradouro vai ser o número 1, e quando eu executar isso, eu repito para quantos trechos esse logradouro tiver, né? Então, no caso, como o meu tem 2, então eu já criei o 1 e o 2, e agora, quando você abriu o logradouro, ele já vai aparecer aqui, ó, que é um logradouro, e já tem os 2 trechos aqui criados. Então, como eu resolvi a questão do cadastro dos logradouros, do logradouro e trecho de logradouro, agora eu vou resolver a questão espacial, né? A questão espacial é só vinculada ao trecho de logradouro, né? Então, aqui na opção eu seleciono o meu trecho de logradouro, preencho aqui, ó, as características do trecho de logradouro, e aqui no meu local, né, eu tenho aqui já centralizado o local onde eu vou criar o trecho de logradouro, eu seleciono essa ferramenta aqui, ó, de inserção de linha, dou um clique no começo, 2 cliques no final aqui, ó, tuk-tuk, está criado. Criou o trecho de logradouro número 1. Agora eu vou criar o trecho número 2. Então, eu seleciono o número 2, preencho aqui as características. Agora, pessoal, entrou um elemento novo aqui, ó, que é o seguinte: como eu já tenho o trecho 1 criado, o segundo trecho eu tenho que pular aqui, ó, tá vendo? Para ficar matematicamente resolvido, né? Então, você vai aqui nessa opção, está na caixa do espacial, tem aqui, ó, configuração de Snap. Clica aqui em trecho, o vértice, o segmento, né? E dou um aplicar. Feito isso, agora, quando eu selecionar essa ferramenta e me aproximar aqui do primeiro trecho, ele vai pular aqui em cima, ó. Vocês vão perceber que ele pula em cima, né? E daí, feito isso, você deu um clique onde ele pulou, 2 cliques aqui no final, está aí, está criado o segundo trecho. Então, está aí. Então, agora, nós vamos para o próximo trecho, né? Então, você tem que ir lá na grade, né? Selecionar o logradouro 99.083, criar o trecho 1, né? Daí também, aí seleciona aqui, ó, o trecho 1 e criar linha. Também lembrando que, como você vai criar uma linha usando um outro elemento aqui, ó, você tem que ativar o Snap, né? Então, com o Snap ativado, vem aqui, seleciona o Snap, vem aqui criar linha, aí você vai ver que vai pular aqui, ó, aí você cria a linha, tá aí. Então, aqui ele pulou, aí você dá 2 cliques aqui, então está criado nosso segundo logradouro. Nós temos um logradouro com 2 trechos e um logradouro com um só, tá?
Então tá aí, tá resolvido. Agora vamos para o desmembramento. Aqui tá um errinho aqui. No desmembramento também vamos selecionar, temos que selecionar um lote, né? Então vamos lá no módulo imobiliário. Então, para selecionar esse dado aqui na grade, ó, para eu ter a opção, né, a opção do lápis aqui, ó, então eu tenho duas formas. Ou eu seleciono ele espacialmente, clicando aqui, ou eu entro aqui na lupa com a inscrição imobiliária, né, 11 30 01 0005, que também ele vai selecionar a linha. Feito isso, eu estou aqui na opção, como eu tenho só ele selecionado aqui na grade, ó, eu vou aqui em exportar. Veja que ele já diz aqui, ó, que eu tenho um registro para exportar. Aí você dá um sim, ele vai gerar esse arquivo aqui, ó, tutoriais. Aí também vamos compactar, né? Aí carregamos aqui no QGIS. Aí nós saímos do GeoWise, vamos para o QGIS. E aqui vamos dividir. Então, nós entramos isso aqui no modo edição, selecionamos esse comando aqui, ó, e daí criamos aqui o percurso que eu fiz um exagero aqui só para mostrar para vocês, né? Então, teoricamente, ó, nós teremos dois lotes aqui, né? O 005 e agora nasceu um 006. Isso aqui, pessoal, é diferente do entendimento de vocês aí, né? Porque no caso de vocês, o lote antigo ele vai deixar de existir. Lembrando também, né? Que deixar de existir é só não estar apresentado na grade, né? Mas ele continua no banco de dados, os dados estão todos armazenados, ele só não fica disponível, né, como um registro ativo, né? Mas então a gente substitui por lotes novos, aí no caso aqui, vamos supor que seria novo aqui o 5 e o 6, né? Então tá aqui. Como nós separamos os lotes, nós precisamos separar eles, né, para essa geometria ser substituída lá no GeoWise. Então, eu venho aqui, ó, separar o lote. Tá? Então, eu venho aqui, deixo ele em amarelo, aí vou na opção salvar como, aí aqui, ó, salvar camada vetorial como, deixa esse modelo, esse formato, então o nome vai ser aí aqui é o formato, o nome aqui você seleciona lote 05, né? Nome da camada, aqui a sistema de referência, e manda executar. Então tá aí. Ele já fez uma cópia do territoriais e criou um arquivo aqui chamado lote05. Tá? Selecionamos a parte do territoriais aqui, ó, a parte do lote 06. Exportamos também, salvar como. Aí aqui indicamos o formato, o nome do arquivo de saída, né? Nome da camada e sistema de referência, executamos. Então tá aí. Do territoriais, nós criamos dois arquivos, né? O 06 e o 05. Ok. Então, nós não temos o lote 06, né? Nós temos só o lote 05. Então, nós precisamos criar o lote 06, então é a mesma história, né? Vamos lá no mais, selecionamos aqui a quadra 1130001, no meu caso, né? O lote é o 006 e salvamos. Então, veja, quando você abrir aqui a grade, já teremos criado aqui o lote 006. Então, também, entramos no modo edição do lote 005, que já existe, né? E vamos fazer uma substituição de geometria. Então, vamos lá no importar geometria, sistema de referência, o lote é o 05, né? Mandamos executar, olha o que aconteceu. Então, ele já retirou a geometria, que era tudo isso aqui, ó, e já colocou esta geometria aqui. Aí também selecionamos lá na grade o lote 06, selecionamos esse arquivo, enviamos, está aqui. Já criou aqui o lote, já importou a geometria, né? Então a geometria 05 foi substituída por uma que vinha só até aqui, e o lote 06 recebeu essa geometria. E agora a nossa quadra ficou assim. Então tem lá 1, 2, 3, 4, e o 5 aqui foi desmembrado em 6. Tá ok? Concluído o desmembramento, vamos para a unificação.
A unificação, vamos fazer o processo inverso, né? Então, vamos supor que a gente tem aqui o lote 5 e o 6, e a gente vai querer unificar. Então, a primeira fase é mesclar arquivo, né? Então, tem 2 arquivos, eu quero virar um só. Então, tem essa ferramenta aqui, o mesclar camada. Aí, eu clicando aqui nos 3 pontos, ele vai me mostrar essas 2 opções, eu seleciono, né? E daí, então, agora eu tenho aqui a minha sistema de referência e meu arquivo de saída. Aí é o novo lote 05. Executo, ó, juntou. Então, eu tenho um arquivo agora, ó, com 2 polígonos, tá vendo? São 2 polígonos que eu tenho aqui. Então, agora eu vou mesclar as geometrias. Então, a primeira etapa eu juntei arquivos, né? Os arquivos. Agora, dentro do arquivo, eu vou juntar as geometrias. Então, a ferramenta é essa daqui, lá no QGIS, né? Está errado, não é GeoWise, aqui é no QGIS. Então, seleciono. Aqui, pessoal, ele dá a opção para você dizer quais dados de cadastro, né? Aqui da tabela, você vai herdar. Então, no caso que ele está dizendo, ó, que vai herdar do 5. Como para nós não tem problema, é essa que nós queremos mesmo, né? Vai virar lote 5, então está resolvido, dá um OK, está aí. Então, o que eu tenho agora? Eu tenho o lote 5 aqui, o lote 6 aqui, e o novo lote 5, eu deixei em vermelho forte aqui, tá vendo? Então, o que nós vamos ter? O lote vermelho, nós vamos ter que substituir, né? Seguindo aquela mesma rotina que nós fizemos, e o lote 6 aqui nós vamos ter que ir lá na grade e eliminar. Então é isso. Aqui tem uma rotina que eu não... Eu apresentando para vocês agora, que é a árvore do cadastro, tá? Isso daqui eu vou deixar para apresentar numa outro treinamento, então a gente complementa. Então eu vou terminar com o treinamento, deixamos aqui na última tarefa aqui do lote, que é a unificação, ok? Então vamos lá. Agora eu vou tentar replicar num outro vídeo, eu vou passar para vocês a tarefa passo a passo no QGIS, ok?